Meu nome é Helena. Tenho 33 anos. E no dia em que meu pai entrou no meu quarto de hospital e me perguntou, com a maior calma do mundo, por que eu ainda estava na miséria mesmo recebendo 80 mil reais por mês, eu achei que ele tinha perdido a razão. Eu nunca vi esse dinheiro. Nunca. E o que veio depois dessa pergunta? Destruiu meu casamento, expôs uma verdade podre e mudou tudo o que eu achava que sabia sobre família. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali. A primeira vez que desconfiei que minha vida estava escapando pelas minhas mãos foi no 8º mês de gravidez. Eu tentava fazer o almoço, com as costas travadas, os pés inchados e a sensação de que cada respiração era uma luta. Rodrigo, meu marido, tinha saído cedo e dito apenas: "Depois eu volto." Ele sempre dizia isso, e quase nunca voltava. A panela fumegava, o cheiro de alho queimado tomava a cozinha, e eu tentava me concentrar, mas o bebê chutava forte. Eu respirava fundo, segurava na bancada, contava até 10, a casa quieta, silenciosa, pesada. Era assim quase todos os dias. Rodrigo chegava tarde, cansado, mal falava comigo. E quando falava, era só para criticar algo que eu não tinha conseguido fazer. E foi exatamente naquele silêncio que ouvi a chave girar na porta dos fundos. Nem precisei olhar para saber quem era. Dona Marlene. Ela sempre entrava assim, sem bater, sem avisar, sem permissão. Invadia minha casa como se fosse dela. E na cabeça dela, talvez fosse mesmo. Porque desde o dia em que contei sobre a gravidez, ela simplesmente se instalou na minha vida. Entrou na cozinha com o passo firme de quem busca defeitos, franziu o nariz para o cheiro da comida e disse, do alto da arrogância que sua sogra tóxica sabe ter: "Isso aí é comida? Parece ração. Meu filho merece mais." Eu respirei fundo. Não queria brigar. Não tinha forças para brigar. "Tô fazendo o que consigo, Marlene. Eu tô exausta." Ela riu. Um riso curto, debochado. "Exausta? Você não sabe o que é exaustão. Eu tive 3 filhos sem frescura. Você engravida uma vez e já vira vítima? Pelo amor de Deus, Helena." As palavras dela eram como agulhas entrando devagar, sem pressa, só para machucar. Eu apertava a barriga tentando me proteger, mas a verdade é que nada me protegia dela, nem do meu marido, que assistia a tudo em silêncio, sempre escondido atrás da fraqueza dele. Os dias foram ficando mais pesados. O 8º mês virou 9º. As dores aumentaram. O medo cresceu. E Rodrigo continuava distante, frio, ausente. Quando as contrações começaram, foi como levar um soco no estômago. Minha visão escureceu, minhas pernas fraquejaram, minhas mãos tremiam. Liguei para Rodrigo. 1 vez. 2. 10 vezes. Nada. Marlene também não atendeu. Foi minha melhor amiga, Júlia, quem veio me salvar. Ela me encontrou encolhida no corredor, chorando de dor, e praticamente me carregou para o carro. No caminho eu só conseguia repetir: "Ele não atende, Júlia. Ele não atende." "Respira. Eu tô aqui. Eu fico com você." Ela dizia, tentando ser forte por mim. Rodrigo apareceu 6 horas depois do parto. 6. Com a mesma cara vazia de sempre, olhando para o bebê como quem olha um objeto esquecido. "É um menino, né?" ele disse. "Que bom." E saiu. Naquele instante eu percebi. Eu estava sozinha. Com um recém-nascido. Com dores. No hospital público, no quarto coletivo, com 6 mulheres apontando olhares de pena para mim. E então, como se o universo tivesse decidido testar meus limites, Marlene entrou no quarto no 2º dia. Pegou meu filho nos braços sem pedir. Mostrou para todo mundo como se fosse dela. Depois veio até mim, com aquele olhar que gotejava veneno, e disse: "Se não fosse esse bebê, meu filho já tinha ido embora faz tempo. Você devia agradecer por ele ainda estar por perto."
Foi nessa hora que a porta do quarto abriu de novo, e meu pai entrou. A presença dele mudou o ar. Meu pai não era de falar muito, nem de abraçar, nem de demonstrar afeto. Mas quando ele chegava, parecia que o mundo ficava menor, mais sério, mais real. Ele me olhou, me viu pálida, inchada, exausta. Viu Marlene segurando meu bebê sem permissão. Viu Rodrigo mexendo no celular no canto do quarto. E então se aproximou da minha cama e colocou a mão sobre meu ombro. Você tá bem, filha? Eu menti. Tô, pai. Ele não acreditou. Ficou em silêncio por longos segundos, apenas observando tudo. Observando a sujeira do ambiente. O ventilador quebrado. A aparência cansada das enfermeiras. A manta barata que eu embrulhava o bebê. A minha expressão apagada. E então fez a pergunta que arrancou o chão dos meus pés. Filha, por que você tá num quarto coletivo? Onde estão os 80 mil reais que você recebe todo mês? O ar sumiu. O quarto girou. Meu coração disparou. O quê? Minha voz falhou. Pai, eu nunca recebi nada. Ele tirou o celular do bolso, abriu o extrato e mostrou para mim. Tinha lá. Transferência mensal. Todo dia 20. 80 mil reais. Há 3 anos. Meu nome e o nome do Rodrigo juntos na conta. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Meus dedos tremiam. Meu peito apertava. Rodrigo se levantou num salto. Marlene largou o bebê no berço como se tivesse sido queimada. Meu pai não piscou. Cadê o dinheiro, Helena? E naquele instante, eu soube que algo muito maior do que eu imaginava tinha sido roubado. Não só dinheiro. Meu futuro. Minha dignidade. Minha vida. E ali começou o fim do casamento que eu não tive coragem de abandonar. E o início da mulher que eu ainda ia descobrir que era. Eu não sabia se chorava, se gritava, se desmaiava. A única coisa que eu conseguia fazer era olhar para a tela do celular do meu pai, vendo aquelas transferências que nunca chegaram até mim. 80 mil reais por mês. 63 depósitos. Mais de 2,5 milhões. E eu ali, com uma manta de 20 reais do brechó, amamentando com dor, num quarto coletivo onde as paredes descascadas pareciam me observar em silêncio. Rodrigo respirava como se tivesse levado um soco. Marlene, pela primeira vez desde que a conheci, ficou muda. Muda, mas só por alguns segundos, porque ela sempre voltava. Sempre. Seu Antônio, isso só pode ser um engano, ela disse, tentando forçar um sorriso. Esse dinheiro nunca chegou pra gente. Deve ter dado algum problema no banco. Meu pai não respondeu. Ele apenas virou o celular na direção dela, como quem mostra uma sentença. Está tudo aqui. Entrou na conta conjunta. A conta de vocês. Ele disse, com a voz baixa que sempre precedia a tempestade. Marlene empalideceu. Rodrigo começou a suar tanto que parecia que tinha acabado de sair do banho. Rodrigo, meu pai chamou. Onde está o dinheiro da minha filha? Rodrigo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu nunca tinha visto aquele homem tão pequeno, tão frágil, tão culpado. Pai, talvez o banco. Helena, ele cortou. Não defenda quem te destruiu. A frase entrou como faca. Eu senti o rosto queimar e senti culpa por, mesmo naquele momento, querer acreditar que Rodrigo não faria isso comigo. Mas fez. Fez. E ainda achou pouco. Foi quando Marlene decidiu retomar o fôlego. Sogra tóxica nunca morre, só muda de estratégia. Olha aqui, seu Antônio, ela começou, levantando o queixo. Meu filho sempre sustentou essa menina. Sempre deu casa, comida, roupa lavada. Esse dinheiro aí, se é que existiu, certamente foi usado para o bem da família. Não tem nada de errado nisso. Meu pai deu um passo à frente. A família de quem? Ele perguntou, encarando os olhos dela. Porque minha filha está internada num quarto coletivo, usando uma manta de brechó,
enquanto a senhora desfila com roupas de grife compradas com o dinheiro dela. Marlene enrugou o rosto como um bicho acuado. O que o senhor está insinuando? Não estou insinuando. Estou afirmando. Rodrigo finalmente explodiu em desespero. Pai dela, por favor, eu posso explicar. Foi a minha mãe. Ela me convenceu que... Cala a boca. Meu pai ordenou, sem sequer levantar o tom. Rodrigo calou. Instantaneamente, como um menino de 8 anos pego roubando doce na mercearia. Eu fiquei ali, observando os 2 homens da minha vida. Meu pai, que sempre achou que eu era forte, e meu marido, que sempre fez questão de me diminuir. Era quase irônico. Helena, meu pai disse sem tirar os olhos deles. Você autoriza que eu acione o meu advogado? Meu coração disparou. Aquilo significava guerra, divórcio, exposição, dor, mudança. E eu ainda mal conseguia ficar de pé sem sentir que o corpo ia desabar. Mas eu olhei para meu filho, dormindo no berço improvisado, enrolado naquela mantinha áspera. Lembrei de todas as noites em que comi pão com margarina para economizar. Ou de quando pedi vitamina pré-natal mais barata porque a mais forte era luxo desnecessário. Lembrei de Rodrigo dizendo que a vida estava difícil e da Marlene reclamando que eu gastava demais. E então a realidade explodiu dentro de mim como uma verdade violenta. Eu não estava na miséria por falta de dinheiro. Estava na miséria porque eles me mantiveram lá. Engoli seco. Autorizo. Respondi. Meu pai assentiu, saiu do quarto e voltou 5 minutos depois com um homem de terno cinza e expressão afiada. O advogado. Rodrigo quase caiu de costas quando viu ele. Bom dia, o advogado disse, abrindo a pasta que carregava. Estamos aqui para esclarecer a situação financeira da senhora Helena. Rodrigo tentou fugir pela tangente. Não precisa disso. Vamos conversar como família, entre nós. O senhor desviou mais de 2 milhões da cliente. O advogado disse friamente. Conversa de família não se aplica mais. O quarto coletivo inteiro ficou em silêncio. As outras mães olhavam, chocadas, testemunhando meu caos virando espetáculo público. Marlene tentou um ataque final. Isso é perseguição. É abuso de poder. O pai dela quer acabar com a gente. O advogado nem piscou. Não. A senhora acabou com vocês mesma. Rodrigo finalmente desmoronou. Chorou. Soluçou. Tremia tanto que parecia prestes a desmaiar. Eu devolvo o dinheiro, o que der, o que sobrou. Mas, por favor, não chama a polícia. Meu pai observava tudo ao lado, sem expressão. Mas eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele tinha quando as coisas chegavam no limite. Ele respirou fundo e disse: Rodrigo, se você tivesse usado esse dinheiro para dar uma vida melhor para minha filha, eu talvez tivesse te perdoado. Mas você usou para dar uma vida melhor para sua mãe e deixou a Helena passar necessidade. O silêncio que veio depois disso foi pesado, cortante, cruel. Eu senti algo dentro de mim quebrar. Ou talvez, finalmente acordar. Rodrigo tentou se aproximar de mim. Helena, eu te amo. Eu fiz isso pela gente. Eu recuei. Lentamente. Como quem foge de um predador. Você fez isso por ela, eu disse olhando para Marlene. Não por mim, nunca por mim. Ela bufou, cruzando os braços. Ingrata. Você é uma ingrata. Meu filho te deu tudo. Ele me deu nada. Respondi com a voz baixa e firme. E tirou tudo que eu tinha. Foi a primeira vez na vida que Marlene não teve resposta. Meu pai colocou a mão no meu ombro, firme, seguro, e disse: Amanhã você não dorme mais aqui. Como assim? Perguntei. Eu vou te transferir para uma suíte particular. Depois, a gente resolve sua vida. Mas esse casamento acaba hoje. Eu não chorei, nem gritei, não entrei em desespero.
Eu só senti uma calma estranha, assustadora até, como se finalmente eu estivesse respirando o ar de verdade depois de anos presa embaixo d'água. Naquela noite, enquanto meu filho dormia com a respiração suave e tranquila, eu fiquei acordada olhando para o teto da enfermaria, tentando entender como minha vida tinha sido construída em cima de uma mentira tão grande. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu me senti livre, machucada, mas livre. E eu ainda não fazia ideia do tamanho do inferno que estava prestes a começar. Eu não dormi naquela noite. O corpo dizia que precisava, que estava exausto depois do parto, que doía em lugares que eu nem sabia que existiam. Mas a mente não desligava. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via os extratos na tela do celular do meu pai. Transferências perfeitas. Datas alinhadas e os valores por 3 anos. E ao mesmo tempo ecoavam na minha cabeça as frases que eu escutei durante todo esse tempo. Helena, você gasta demais. Não precisa dessa vitamina cara. Helena, esse suco industrializado é mais barato. Compra esse. Você fica inventando moda, a vida não é fácil assim. Helena, você tem que ser humilde, não dá pra ter tudo. Eu apertava os olhos e sentia vontade de vomitar, porque eu lembrava da conta atrasada de luz, lembrava de quando paguei consulta parcelada, de quando deixei de comprar um lanche porque o dinheiro não dava, de trabalhar até tarde, grávida, para tentar juntar o mínimo. E Rodrigo? Rodrigo dizia que o salário dele não era suficiente, que a vida estava apertada, tudo estava caro. Nós precisávamos se controlar. Mas ele usava meu dinheiro para bancar o conforto da mãe dele, para viajar com ela, para reformar a casa dela, para comprar roupas caras para ela, para viver uma vida que eu nunca tive nem por um segundo. Era um tipo de traição que vai além do casamento. Era uma traição contra a minha dignidade. Quando o sol começou a iluminar o quarto coletivo, meu filho se mexeu no berço ao meu lado. O chorinho suave dele cortou meus pensamentos como um raio de luz, atravessando uma noite sem fim. Eu me levantei devagar, sentindo o peso do corpo ainda dolorido. Peguei meu bebê no colo e respirei fundo. O cheiro dele era a única coisa no mundo que ainda me lembrava que havia algo bom ali. Algo puro. Algo que valia a pena proteger, mesmo que todo o resto estivesse desmoronando. Uma enfermeira entrou no quarto com um sorriso cansado. Bom dia, mamãe. Como você está se sentindo? Eu quase respondi bem, mas parei no meio do caminho. Pela primeira vez em muito tempo, eu não consegui mentir sobre isso. Eu não sei, admiti. Ela só fez um aceno compreensivo, aquele olhar que diz, eu já vi isso antes, e saiu para continuar a rotina. Pouco depois, meu pai apareceu na porta acompanhado de 2 enfermeiras, do médico e de uma assistente administrativa do hospital. Ele tinha aquele olhar decidido, frio, resoluto, o olhar que sempre usou quando algo precisava mudar imediatamente. Filha, vamos, ele disse. Sua transferência está pronta. Eu só conseguia sentir. Não tinha forças para questionar, nem para agradecer. Eu apenas deixei acontecer. As enfermeiras me ajudaram a levantar. Me entregaram uma camisola nova, limpa, cheirosa. Eu vesti devagar, tentando não sentir a dor dos pontos. Meu pai segurou meu filho enquanto eu me ajeitava. E foi só nessa hora que percebi a delicadeza com que ele sustentava o bebê, como se estivesse segurando a vida com as próprias mãos. Saímos do quarto coletivo em silêncio. As outras mães olharam para mim com um misto de surpresa e solidariedade. Eu não conhecia nenhuma delas, mas sentia que compartilhávamos o mesmo peso, a vulnerabilidade de sermos mulheres num momento em que o mundo exige força, quando tudo que temos é cansaço. Entramos no elevador que levava à ala particular. O contraste era absurdo. As luzes eram mais suaves. As paredes eram claras, limpas. O ar cheirava a flores frescas. E o silêncio era um silêncio bom. Não aquele silêncio sufocado do quarto coletivo, mas um silêncio confortável, de descanso.
A suíte era maior do que meu apartamento inteiro. Havia uma cama macia, lençóis brancos, uma poltrona reclinável, mesa de apoio, um banheiro impecável. E ao lado da cama, um berço moderno, com manta de algodão, travesseiro antialérgico e luz de vigília. Era como um mundo paralelo. O médico me ajudou a me acomodar. Uma enfermeira ajustou o berço. A outra trouxe água fresca, suco natural, frutas cortadas. Eu fiquei ali, sentada na cama, abraçando meu filho e sem conseguir dizer nada. Meu pai se aproximou devagar, sem aquela postura dura de sempre. Eu sei que tá difícil, ele disse. Mas você não vai passar mais um dia sendo enganada. Eu tô aqui agora. E a gente vai resolver tudo isso do jeito certo. Eu engoli o choro. Mas uma lágrima escapou. Depois outra. E outra. Ele não disse nada. Só colocou a mão na minha cabeça, do mesmo jeito que fazia quando eu era criança e caía da bicicleta. Eu queria dizer 1000 coisas. Queria perguntar por quê. Queria pedir desculpas por não ter visto antes. Queria gritar que eu me sentia burra, enganada, idiota. Mas tudo o que saiu foi: pai, eu não sou forte o suficiente. Ele respondeu sem piscar. É exatamente por isso que eu estou aqui. A porta abriu. Era Júlia, minha melhor amiga, com uma expressão de pânico no rosto. Helena, eu vim correndo quando seu pai me ligou. Meu Deus, amiga, o que fizeram com você? Ela veio até a cama, me abraçou com força e começou a chorar junto comigo, como se estivesse sentindo cada ferida que eu tentava esconder. Eu tô aqui, ela repetia. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E naquela hora, naquele quarto silencioso, iluminado por um feixe de luz suave, eu senti que talvez, só talvez, eu não estivesse tão sozinha quanto achava. O resto do dia passou lento. Entre visitas, exames, conversas, lágrimas, silêncio. Meu pai saiu algumas vezes para resolver coisas. Eu não perguntei o quê, não tinha forças, mas sabia que ele estava virando o mundo do avesso para proteger o que restava de mim. Quando a noite caiu, o hospital ficou mais quieto, mais escuro, mais profundo. Eu fiquei olhando a cidade pela janela enorme da suíte. O céu refletia luzes distantes, carro passando, vida acontecendo lá fora, enquanto a minha parecia ter sido partida ao meio. Mas havia algo novo ali também. Algo que eu não sabia nomear. Um fio fino, quase invisível, mas que brilhava no fundo do peito. Um fio que dizia: a pior parte já passou. Agora, você vai renascer. A manhã seguinte começou diferente. Não por causa da luz suave entrando pela janela enorme da suíte, mas pela maneira como o ar parecia firme, organizado, quase como se o hospital inteiro tivesse alinhado a postura ao redor daquela nova fase. O quarto não era apenas maior, era silencioso de um jeito que incomodava. Silêncio de quem finalmente está longe do caos, mas ainda não sabe o que fazer com a própria cabeça. O bebê dormia tranquilo no berço moderno, respirando com aquele ritmo seguro que recém-nascidos têm quando nada no mundo pode machucá-los. Olhar para ele trazia um alívio estranho, como se toda a sujeira do dia anterior escorresse por alguns segundos. Mas bastava pensar no que estava por vir para o estômago se contrair. A primeira pessoa a entrar no quarto foi Júlia, segurando 2 cafés e um casaco liso dobrado sobre o braço. Trouxe isso antes que você congele, disse, largando tudo numa mesa lateral. E antes que sua mente comece a inventar cenários que não existem. Ela falava como sempre falou, enxergando antes mesmo de perguntar. Sentou ao meu lado, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Como você tá? Ela perguntou. Não respondeu com o automático, bem. Apenas fechei os olhos um instante, e isso pareceu resposta o suficiente. Entendi. Ela murmurou. Quer que eu fique quieta ou quer que eu reclame do Rodrigo até você rir?
Um meio sorriso escapou. Pouco, mas real. Júlia respirou fundo. Seu pai tá resolvendo um monte de coisa lá fora. Não me disse o quê, mas pelo jeito, não é pequeno. O corpo inteiro ficou alerta. Aquela tensão antiga voltou. A sensação de que algo grande estava se movimentando longe do meu alcance. Pouco depois, meu pai entrou na suíte. Não bateu na porta. Nunca bate. Parou diante da cama com aquela postura firme, a mão segurando o celular, como se fosse uma extensão da autoridade dele. O olhar encontrou o meu por alguns segundos. Não havia raiva, apenas cálculo. Precisamos conversar, ele disse, andando até a poltrona ao lado. A frase parecia inocente, mas tinha o peso de sentença. Os extratos confirmam tudo. Cada centavo. O coração ficou pesado, mas o tom dele não virou faca. Virou espelho. Mostrava sem machucar. 3 anos de depósitos mensais. Ele continuou. Quase 3 milhões. Nenhum valor usado para você. Não há compra registrada no seu nome, nem cartão, nem transferência reversa. Nada. A garganta fechou num trago seco. Todas aquelas renúncias durante a gravidez ganhavam um nome novo. Roubo. Meu pai observou o bebê no berço antes de continuar. Eles viveram com seu dinheiro. Reformaram a casa, compraram móveis, viagens. Até um carro entrou nessa lista. Júlia arregalou os olhos, indignada. Meu pai apoiou os cotovelos nos joelhos e inclinou o corpo levemente para a frente. O gesto que sempre fez quando ia anunciar uma decisão importante. Já falei com o meu advogado. Ele está vindo. Pai, arrisquei, mas ele levantou a mão, calmo. Não se preocupe. Você não vai ter que discutir com ninguém. A voz dele tinha o tipo de firmeza que cobre uma pessoa, não que oprime. Meu único objetivo agora é garantir que você e seu filho nunca mais dependam de quem foi capaz de fazer isso. A enfermeira entrou com uma bandeja de café da manhã, e o momento inteiro pareceu congelar. Era surreal como a vida continuava ao redor. O barulho suave de louça, a luz entrando, o bebê ressonando, enquanto o mundo desabava silenciosamente num canto da mente. Quando ela saiu, meu pai prosseguiu. Rodrigo ligou 5 vezes para o meu telefone. Não atendi. Ele pediu para falar com você. Um arrepio subiu pela coluna. Antes que eu falasse, ele completou. Não verá você sem autorização. Não aqui. Não hoje. Não havia espaço para discussão. Nem precisava. A parte de mim que insistia em remendá-lo finalmente estava quieta. O advogado chegou cerca de 20 minutos depois. O mesmo terno cinza, a mesma expressão afiada do dia anterior. Ele cumprimentou meu pai, cumprimentou Júlia, depois olhou para mim com um respeito que não tinha nada de piedade. Senhora Helena, fiz um levantamento inicial. Ele começou, abrindo uma pasta. Os gastos principais deles batem exatamente com os meses dos depósitos. Não há dúvidas. Existe material suficiente para processo criminal, bloqueio de bens, ação civil e pedido de ressarcimento. A palavra criminal fez o ar engasgar. Quero que entenda uma coisa, o advogado acrescentou. Não é sua responsabilidade carregar culpa que não é sua. Você foi vítima de apropriação indébita e abuso financeiro. Isso não é falha de caráter. É violência. Júlia apertou minha mão, quase como se soubesse que aquelas palavras atingiam lugares que ninguém via. O advogado continuou. A questão é, você deseja seguir judicialmente de forma dura ou prefere uma resolução que garanta distância e segurança emocional sem um processo longo? Meu pai cruzou os braços, esperando minha decisão. Mas não era uma decisão simples. Forçar processo significava revirar anos de dor. Aceitar acordo significava abrir mão de parte da justiça formal, mas ganhar paz mais rápido. Nenhuma das opções parecia leve. Olhei para meu filho, dormindo tranquilo, de mãos fechadinhas sobre o peito. Aquele pequeno ser
Não fazia ideia de que seu nascimento tinha estourado um barril de pólvora que já existia muito antes dele. Respirei fundo. Um ar lento, pesado, que parecia tentar reorganizar o mundo por dentro. Eu só quero... Comecei, sem saber como terminar. Júlia esperou. Meu pai também. O advogado não pressionou. Eu quero uma vida em que eu não precise mais olhar para trás todo dia. Uma vida limpa. Então seguiremos com pedido de divórcio imediato, pensão, guarda e bloqueio preventivo, disse o advogado. Podemos abrir o processo criminal depois, se você desejar. Meu pai assentiu. Faremos tudo no seu ritmo. Nada será decidido sem você. Ele reforçou. Era diferente ouvir aquilo dele. Durante anos, a distância entre nós foi feita de silêncio, orgulho e desencontros. Mas ali, naquela manhã, havia algo novo. Uma presença constante, quase paciente. Antes que o assunto esfriasse, alguém bateu na porta. Uma enfermeira apareceu segurando um papel. Senhor Antônio. O rapaz do corredor está insistindo para falar com a senhora Helena. Disse que precisa vê-la. O peito travou por um instante. Rodrigo. Meu pai recebeu o papel, leu algo, dobrou com calma e devolveu à enfermeira. Diga que não, ele respondeu. Diga que ela está em atendimento médico. A enfermeira assentiu e saiu. Júlia bufou indignada. A cara de pau desse homem é interplanetária. Meu pai permaneceu imóvel por alguns segundos, depois se virou para mim. Não tenha medo. Não era uma ordem. Era um lembrete. O advogado guardou os papéis e se levantou. Vou preparar tudo. Retorno mais tarde com as minutas oficiais. Quando ele saiu, Júlia virou para mim, segurando meu braço como quem ancora alguém prestes a afundar. Amiga, você sabe que não tem mais volta, né? Assenti. Não como quem perde algo, mas como quem finalmente enxerga onde estava presa. A enfermeira entrou para checar sinais vitais, e por um momento, o quarto voltou a parecer apenas um quarto de hospital. Mas não era. Era a sala onde a minha vida antiga estava sendo oficialmente desmontada, peça por peça, para dar lugar a algo que eu ainda não sabia nomear. Enquanto ela verificava o bebê, meu pai se aproximou da janela e ficou ali, olhando para a cidade lá fora. Imenso, controlado, quase silencioso. E então disse, sem virar o rosto: Helena, às vezes a gente pensa que perdeu tudo. Pausa. Quando na verdade é só o começo do que realmente importa. Não sei explicar porquê, mas aquelas palavras abriram algo dentro de mim. Não uma ferida. Um espaço. Um espaço onde talvez, pela primeira vez em muito tempo, cabia futuro. A enfermeira saiu do quarto depois de dizer que Rodrigo não poderia entrar, e a porta se fechou com aquele silêncio meio acolchoado que só lugares caros conseguem ter. O quarto ficou grande demais de repente. Grande e cheio de pensamentos que eu estava tentando evitar desde o dia anterior. Júlia ajeitou as pernas no sofá, cruzou os braços e ficou me observando como quem espera o momento certo para falar. Meu pai permanecia perto da janela, imóvel, encarando a cidade como se estivesse organizando mentalmente o destino de cada pessoa que me feriu. Eu sabia que ele fazia isso. Sempre fez. Nunca gostou de dramatizar, mas sempre planejou tudo em silêncio, milímetro por milímetro. E agora, pela primeira vez na vida adulta, eu não sentia essa postura como controle. Sentia como proteção. Você vai precisar comer alguma coisa. Júlia comentou, levantando o copo de café na minha direção. Suspirei. A comida estava ali, bem apresentada, cheirando bem, mas o corpo parecia desligado. Não era fome, era outra coisa. Era o choque ainda pulsando por dentro, como se meu sistema nervoso inteiro ainda estivesse decidindo se eu devia chorar, gritar ou simplesmente apagar por algumas horas. Meu pai finalmente voltou para perto da cama.
A advogada de família já está a caminho. Ele disse direto, sem rodeios, sem perguntar se eu queria. Mas pela primeira vez, não incomodou. Uma parte de mim se apoiava naquela firmeza como quem segura um corrimão depois de descer um lance de escadas no escuro. O Rodrigo vai tentar te ligar o dia inteiro. Ele continuou. Vai mandar mensagem, vai inventar arrependimento, vai tentar usar o bebê como desculpa. Mas você não fala com ele até que tudo esteja oficialmente registrado. Eu apenas concordei com a cabeça. Não porque eu quisesse puni-lo. Isso ainda nem cabia em mim. Mas porque eu já não reconhecia aquele homem que dividiu a casa comigo. Era como olhar para um estranho que sabia meus medos mais profundos e usou todos eles contra mim. Júlia colocou uma manta leve sobre minhas pernas. Ele não merece espaço na tua cabeça agora. Mais tarde a gente lida com essa parte. O alívio veio numa onda silenciosa. Não precisava ser forte o tempo inteiro. Eu só precisava não desmoronar naquele momento. Pouco depois, a porta abriu novamente. A advogada entrou. Uma mulher de uns 50 anos, postura impecável, olhar atento. Desses que medem a sala inteira em 3 segundos. Ela me cumprimentou com delicadeza e só depois olhou para o bebê, que dormia sem ter ideia do furacão ao nosso redor. Helena, eu li o relatório do advogado criminal. Ela começou. O caso é mais sério do que eu imaginava. Meu pai cruzou os braços. Júlia se inclinou na poltrona. Eu tentei respirar mais fundo. Precisamos decidir 3 coisas imediatamente. Ela disse. A primeira é o pedido de divórcio liminar. A segunda é o bloqueio emergencial de bens no nome dele e da mãe. A terceira é estabelecer uma medida restritiva até que a guarda provisória seja regularizada. A palavra restritiva fez meu estômago afundar. Ele ofereceu risco? Perguntei, quase num sussurro. Não que saibamos. Ela respondeu. Mas homens que passam anos exercendo controle financeiro normalmente não aceitam perder o controle rapidamente. Isso não significa agressão. Significa manipulação emocional, pressão psicológica, chantagem. A senhora acabou de ter um filho. Não pode ser submetida a nada disso. O silêncio no quarto parecia mais pesado que o teto. Eu não quero guerra, murmurei. Só quero seguir em frente. A advogada abriu um leve sorriso. Não daqueles de compaixão exagerada, mas do tipo que reconhece quando alguém está tentando se manter inteira. Justamente por isso vamos fazer tudo com firmeza. Paz não se constrói cedendo ao agressor, se constrói estabelecendo limites. Júlia tocou meu ombro de leve. Meu pai assentiu. Concordo. Ele disse. E Helena, quero que você entenda uma coisa. Não estamos fazendo isso por vingança. Estamos fazendo porque você finalmente está livre. E liberdade precisa de proteção. A enfermeira entrou de novo, dessa vez trazendo meu filho para perto de mim. Peguei ele nos braços e senti aquele calor pequeno encostar no meu peito. A respiração dele era calma. Tão calma que parecia impossível acreditar que eu tinha sobrevivido à gravidez inteira, sem perceber que vivia dentro de uma prisão disfarçada de casamento. A advogada sentou ao meu lado. Helena, me descreva como foi a relação nos últimos anos. Não em detalhes, só o que você lembra agora. Demorei para encontrar palavras. Como a gente descreve uma vida que nunca foi de fato vivida? Como transformar em frases o que nunca foi nomeado enquanto acontecia? Ele era gentil no começo. Comecei. Depois ficou distante, não agressivo, só ausente. Sempre cansado, sempre irritado, sempre com desculpas, nunca com soluções. Fiquei encarando o bebê enquanto falava. E sempre tinha a mãe dele no meio. Ela tinha opinião sobre tudo. Sobre o que eu comia, o que eu vestia, quanto eu gastava, quanto eu merecia. Pausa. E toda vez que eu precisava de algo, era como se eu estivesse pedindo um favor. A advogada anotava,
mas sem pressa. Isso é abuso financeiro com controle psicológico. Ela concluiu. E temos provas. Muitas. Rodrigo poderia estar andando de um lado para o outro lá fora, procurando um jeito de entrar. Poderia estar ensaiando desculpas, chorando, implorando ou até acusando. Mas nada disso fazia mais sentido. O peso agora não era dele. Era meu. E era a primeira vez que eu sentia esse peso como algo possível de carregar. A advogada fechou a pasta. Vou preparar os pedidos oficiais e retornar no fim do dia. Antes de sair, ela acrescentou. Helena, a vida que você conhece morreu ontem. Outra pausa. E isso é uma coisa boa. O quarto ficou mais silencioso depois dela. Não aquele silêncio gelado do dia anterior, mas um que abria espaço. Meu pai se aproximou, ajeitou minha manta e disse, num tom que eu nunca tinha ouvido dele. Você ainda não percebeu, filha. Mas hoje nasceu a mulher que você deveria ter sido desde o começo. E pela primeira vez, desde que tudo explodiu, uma parte de mim acreditou. A tarde avançou devagar, como se o dia estivesse medindo cada passo antes de tocar em mim. O hospital tinha um jeito estranho de marcar o tempo. Nem rápido, nem lento. Apenas suspenso. Aquelas horas pareciam existir fora do mundo real, como se eu tivesse sido colocada num intervalo entre o que era minha vida e o que ela ainda seria. Meu filho dormia profundamente no berço, com a boquinha entreaberta. Aquele jeito inocente que faz qualquer adulto lembrar que, de alguma forma, a vida ainda sabe ser bonita. E por um breve instante, o quarto inteiro parecia respirar no mesmo ritmo que ele. Júlia foi quem quebrou o silêncio primeiro. Helena, ela disse, sentando na beira da cama. Você percebe que, se quisesse, podia simplesmente apagar esse homem da tua vida hoje, né? Demorou um pouco para responder. Não por dúvida, mas porque a pergunta doía onde eu ainda estava tentando não tocar. Eu sei. E por que parece tão difícil? Ela insistiu, com o cuidado de quem não quer machucar. Tentei encontrar palavras. Não eram poucas. Eram muitas demais. Porque eu acreditava nele. Acabou saindo. Não no que ele era, mas no que eu achei que ele ia ser. Ela não respondeu. Apenas colocou a mão sobre a minha. Um gesto simples, mas que fez o peito afrouxar um pouco. Meu pai entrou alguns minutos depois. Não bateu. Ele nunca bate. Mas quando abriu a porta, o ar mudou. Sempre mudava quando ele chegava. Ele tinha aquele tipo de presença que ajeita tudo ao redor, até o que está quebrado. Falei com o jurídico. Anunciou, direto, sem cerimônia. Eles já deram entrada no bloqueio temporário dos bens. A partir de agora, nem Rodrigo nem a mãe dele podem mexer em um centavo. Júlia deu uma risada curta, quase incrédula. Tomara que estejam arrumando as malas. Duvido, meu pai comentou. Gente desse tipo acredita que nunca vai ser responsabilizada. Ele dizia sem ódio. Como quem descreve o clima, seco, factual, impossível de discutir. Meu pai se aproximou da janela e ficou olhando para a rua lá embaixo. Era impressionante como ele conseguia carregar uma dor antiga no olhar, sem deixar que ela vazasse para a voz. A postura dele sempre dizia a mesma coisa. Eu não vou cair, porque alguém precisa ficar de pé. Mas naquela tarde, percebi algo diferente. Por baixo daquela rigidez, havia um peso que ele tentava esconder. Como se uma parte dele estivesse se culpando por não ter visto antes. Pai. Chamei, baixinho. Ele virou apenas o suficiente para me encarar. Você não tem culpa. Respirei fundo. Você não tinha como saber. Por um instante, o olhar dele vacilou. Quase imperceptível, mas vacilou. A gente sempre sabe quando alguém que a gente ama está infeliz. Ele disse. Eu só... não quis acreditar que você estava sofrendo tanto. Não consegui responder.
Talvez não existissem palavras suficientes para aquilo. Júlia se levantou para ajeitar o bebê no berço, e meu pai se sentou ao meu lado. Helena, ele disse mais calmo, não deixe que a vergonha te convença de que você deveria ter percebido antes. O manipulador só funciona porque é sutil. Ele não chega destruindo tudo de uma vez. Ele corrói devagar. A frase entrou em mim como um remédio que arde, mas que limpa. O silêncio ficou mais leve depois disso. Foi quando a enfermeira entrou com um papel na mão. O mesmo ritual de antes, mas dessa vez o rosto dela tinha algo preocupado. Senhora Helena, ela disse. O seu marido está lá fora de novo. Ele está insistindo. Disse que não vai sair enquanto não falar com você. Meu estômago virou. Júlia fechou a cara na hora. Meu pai respirou fundo, devagar. Vou eu, ele disse, levantando. Pai, não briga com ele. Pedi quase num reflexo infantil. Ele parou perto da porta. Não se preocupe, eu não brigo, afirmou. Eu finalizo. A porta se fechou atrás dele. Júlia veio pro meu lado imediatamente, como se eu fosse desmoronar ali. Mas pela primeira vez, não desmoronei. Senti medo? Sim. Mas também senti algo novo surgindo devagar, quase tímido. Um contorno de força que eu não reconhecia ainda, mas que estava ali. Os minutos seguintes foram longos. Eu ouvia passos do lado de fora, vozes distantes, ecos no corredor. Nada claro o suficiente para entender, claro o suficiente para imaginar. Quando a porta abriu de novo, meu pai retornou com aquela calma que só vem depois de uma decisão definitiva. Ele vai receber uma notificação oficial hoje, disse simplesmente. E se tentar entrar no hospital novamente, será retirado pela segurança do prédio. Júlia deixou escapar um suspiro agradecido. O que ele disse? Perguntei com cuidado. Meu pai demorou alguns segundos. Nada que valha repetir, respondeu. Chorou. Tentou se justificar. Tentou me manipular. Tentou me convencer de que tudo era um mal-entendido. Mas quando percebeu que não tinha mais controle sobre você, aí sim, mostrou quem sempre foi. Aquela frase doeu. Não porque fosse ofensiva, mas porque era verdadeira. Ele se aproximou da cama e colocou a mão sobre meu ombro. Filha, é impressionante como a gente só enxerga certas prisões quando finalmente pisa do lado de fora delas. A enfermeira voltou para fazer a rotina do bebê, e enquanto ela media a temperatura e ajeitava cobertor, meu pai e Júlia se afastaram para conversar baixinho num canto do quarto. Foi nesse intervalo, nesse pequeno respiro entre uma conversa e outra, que a ficha realmente caiu. Não era só um casamento terminando. Não era só uma traição. Não era só dinheiro. Não era só a sogra. Não era só controle. Não eram só escolhas erradas. Era o fim de uma vida inteira, construída em cima de histórias, que eu me obriguei a acreditar, para não encarar a verdade. E a verdade estava ali, clara, dolorosa e finalmente inteira. Eu nunca tive um casamento. Tive um cárcere emocional. Quando me dei conta disso, não chorei. Foi estranho, quase assustador. Mas não chorei. Porque naquele momento, pela primeira vez desde o parto, desde a descoberta, desde o quarto coletivo, algo dentro de mim se mexeu. Não era raiva, nem nada de sentimento ruim. Era espaço. Um espaço que antes era ocupado por medo, culpa, justificativas, tentativas, remendos, desculpas e esperas. Agora, aquele espaço estava vazio. Um vazio que não assustava. Um vazio que parecia início. Quando olhei para o meu filho, dormindo no berço com aquele rosto tranquilo, o peito afrouxou de um jeito que não doía. Ali, naquela tarde silenciosa, entre paredes claras e um futuro que eu ainda não sabia como nomear, eu entendi que a pior parte tinha acabado. E que a melhor parte, apesar do caminho, estava finalmente chegando.
A noite chegou sem muito aviso. O quarto ficava mais silencioso quando o sol ia embora, e esse silêncio deixava minha cabeça mais cheia do que eu queria. De tempos em tempos, eu olhava para o berço só para ter certeza de que o meu filho estava respirando. Não porque eu tivesse medo de algo acontecer com ele, mas porque precisava lembrar que havia algo bom ali. Eu ainda estava tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Um casamento que nunca foi parceria. Uma vida inteira achando que a culpa era minha. E agora um processo, advogados, documentos e um homem do lado de fora tentando entrar no hospital como se tivesse direito sobre mim. A enfermeira veio medir minha pressão, ajeitou o lençol, perguntou se eu estava me alimentando. Respondi que sim, mesmo sem saber ao certo se tinha comido algo naquele dia. Depois ela apagou a luz principal e deixou apenas a lâmpada pequena ligada, iluminando o rosto do bebê. Júlia voltou com uma sacola. Trouxe coisas para você, disse, tirando de dentro uma escova de cabelo, um hidratante simples e um pijama de algodão. Nada disso vai resolver a tua vida, mas talvez te faça sentir um pouco mais... você. Peguei o pijama e passei os dedos pelo tecido. Não era nada especial, mas naquele momento parecia uma lembrança de que eu ainda era alguém, além de mãe, vítima ou esposa abandonada. Obrigada, respondi de verdade. Júlia deu de ombros. Não tem de quê. Só não aceita menos do que merece de novo. E não tô falando só de casamento. Tô falando da vida inteira. Era difícil ouvir essas coisas sem sentir um nó na garganta. Eu sempre fui muito boa em aceitar pouco, em me contentar com migalhas, em achar que pedir ajuda era fraqueza. Talvez por isso tenha demorado tanto para perceber onde estava presa. Meu pai apareceu pouco depois. Ele sempre chegava como se estivesse cuidando do próprio ritmo, mas a verdade é que ele chegava quando eu mais precisava. O advogado me atualizou, disse, colocando uma pasta sobre a mesa. Hoje ainda entra a liminar. Amanhã, o divórcio. A guarda provisória vai sair junto. E o bloqueio dos bens já está valendo. Assenti, mas a cabeça parecia pesada demais para absorver tudo. Meu pai percebeu. Não precisa entender nada agora. Ele puxou uma cadeira e sentou. Só precisa descansar. O resto eu cuido. Era estranho ouvir isso. A vida inteira eu precisei me virar. E de repente ali, eu não precisava ser a pessoa forte da casa. Você vai voltar para a minha casa quando sair daqui, ele continuou. Pelo menos até ficar bem, sem discussão. Júlia sorriu, porque já esperava essa imposição disfarçada de cuidado. Mas dessa vez, não soou como controle. Soou como segurança. O bebê se mexeu, fazendo aquele barulho baixinho que só ele fazia. Meu pai levantou e foi até o berço. Ficou olhando para ele em silêncio. Ele é bonito, disse, sem desviar os olhos. Ele é. Respondi, sentindo algo quente no peito. Foi aí que ele completou, ainda olhando para o bebê. E vai crescer num lar melhor do que esse que você teve nos últimos anos. Não respondi. Não precisava. Só deixei a frase pousar. Depois de algum tempo, Júlia foi embora. Meu pai me deu um beijo rápido na testa e pediu para eu tentar dormir. O quarto ficou de novo naquele silêncio cheio, mas dessa vez não parecia tão pesado. Eu deitei devagar e fiquei olhando o teto. Queria pensar em tudo e, ao mesmo tempo, não pensar em nada. Queria entender como não percebi antes. Queria esquecer tudo. Queria estar bem. Queria só respirar. A enfermeira trouxe meu filho para que eu pudesse amamentar. E por alguns minutos o mundo inteiro parecia caber só naqueles olhos fechados e nas mãos pequenas segurando meu dedo. Era engraçado, ou triste, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. A pessoa que mais dependia de mim era a única que não me cobrava nada. Depois que ele dormiu de novo, coloquei-o no berço com cuidado. Quando me virei, vi que meu celular estava sobre a mesa, com a tela apagada. Eu sabia que havia mensagens. Sabia que ele tinha ligado.
Sabia que a sogra também tinha tentado falar comigo, mas não toquei no celular. Não queria abrir espaço para nada que pudesse me puxar de volta. Fechei os olhos e tentei descansar. Talvez tenha dormido alguns minutos, talvez não. O corpo estava cansado, mas a cabeça estava desperta demais. Em algum momento da madrugada, levantei da cama devagar e fui até a janela. A cidade estava quase silenciosa. Carros distantes, luzes espalhadas, um ou outro prédio com janelas acesas. Tudo parecia continuar normalmente lá fora. Era estranho saber que minha vida tinha virado de cabeça para baixo e ainda assim, o mundo não tinha mudado nem um centímetro por causa disso. Apoiei as mãos no parapeito e respirei fundo. Sentia mais cansaço do que tristeza, mais leveza do que raiva. E uma coisa que eu não sabia explicar direito, uma sensação estranha de que algo dentro de mim estava se reorganizando. Não era força, não era coragem, era só consciência. Consciência de que nada seria como antes. Consciência de que eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo lá fora, mas tinha algum controle sobre o que aconteceria daqui para frente. Voltei para a cama, ajeitei o travesseiro e encostei a cabeça com cuidado, como se estivesse tentando não acordar pensamentos demais. E pela primeira vez desde que tudo começou, me permiti imaginar uma vida diferente. Não uma vida perfeita, uma vida simples, minha. No escuro daquele quarto silencioso, percebi que o medo estava menor. Ainda existia, claro que existia, mas não me dominava mais. E isso, para alguém que passou anos sendo diminuída sem nem perceber, já era um começo. A manhã seguinte começou sem que eu percebesse. Quando abri os olhos, a luz já entrava pela janela e o quarto parecia maior do que na noite anterior. Talvez fosse apenas cansaço, ou talvez fosse porque, pela primeira vez, eu não acordei com aquela sensação de peso no peito. O bebê estava no berço, se mexendo devagar, fazendo aqueles ruídos baixos que sempre me arrancavam um sorriso. Cheguei perto e toquei a mãozinha dele. Era impressionante como um gesto tão simples conseguia colocar o mundo no eixo por alguns segundos. Júlia chegou pouco depois, com uma expressão que misturava preocupação e alívio. "Dormiu alguma coisa?" Ela perguntou, abrindo a cortina mais um pouco. Um pouco. O suficiente para não desmaiar. "Já é alguma coisa." Ela sorriu. Meu pai apareceu logo em seguida, com aquele jeito direto de quem já acorda decidido. "Bom dia", disse, deixando pastas e documentos sobre a mesa lateral. "O andamento do processo está rápido." O juiz aceitou a liminar, e a oficial de justiça já está com mandato de notificação. Ele deve ser intimado ainda hoje. Assenti, tentando absorver tudo. "E quanto à guarda?" perguntei. "Provisória fica com você", meu pai respondeu. "Ele pode pedir visita, mas sob supervisão." Supervisão ainda parecia uma palavra grande demais para entrar no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo dava um tipo estranho de segurança. Júlia serviu um pouco de café para mim e ficou observando a movimentação do hospital pela janela. "Helena", ela disse, voltando o olhar para mim. "Você já decidiu o que vai fazer quando sair daqui?" Demorei alguns segundos antes de responder. "Ainda não sei. A única coisa que eu sei é que não volto para aquela casa." Meu pai concordou com a cabeça, como se estivesse apenas ouvindo em voz alta uma conclusão que ele já tinha assumido desde o início. "A minha casa está aberta para você." "Mas", ele reafirmou, "pelo tempo que precisar." A enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais e examinar o bebê. Tudo rápido, eficiente, com aquele cuidado profissional que me deixava um pouco mais tranquila. Quando ela saiu, meu pai pegou um envelope e colocou sobre a cama. "Isso aqui é para quando você estiver pronta", ele disse. "Não é para agora." Olhei para o envelope, mas não abri. "O que é?" "Só abra quando se sentir firme o suficiente para pensar no futuro."
respondeu. Tem pressa. Guardei o envelope na mesa ao lado. Naquele momento, pensar no futuro ainda parecia grande demais. Júlia respirou fundo, cruzou os braços e me encarou com aquele olhar de amiga que conhece as minhas fugas. Helena, você sabe que não vai conseguir ficar parada por muito tempo, né? O que você quer dizer? Quero dizer que você sempre fez tudo, mesmo sem ajuda, mesmo cansada, mesmo sendo injustiçada. Ela disse. Agora você vai ter apoio. Então imagina o que pode fazer com isso. Não respondi. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque algo dentro de mim começou a se movimentar com aquela frase. Movimentar de um jeito tímido, mas real. Pouco depois, o advogado voltou. Ele cumprimentou meu pai e sentou na poltrona. Helena, vim atualizar algumas informações, disse. Rodrigo e a mãe dele foram notificados oficialmente. A reação não foi das melhores, mas permanece dentro do previsto. Meu coração acelerou. Eles disseram o quê? Ele tentou argumentar que era tudo um mal-entendido, respondeu o advogado. Mas diante do volume de provas, não há muito que ele possa contestar. A mãe dele reagiu com agressividade, o que é comum quando pessoas desse perfil perdem controle. Júlia revirou os olhos. E o carro? A casa? As compras? Ela perguntou sem filtro. Tudo será auditado, o advogado explicou. O juiz autorizou o bloqueio preventivo total. Nada pode ser vendido, transferido ou escondido. Tudo fica congelado até o fim do processo. Meu pai respirou fundo, satisfeito, mas sem comemorar. A prioridade agora é proteger a Helena e o bebê, ele disse. O advogado assentiu. E é exatamente isso que estamos fazendo. Ele apresentou alguns documentos breves para assinatura. Nada cansativo, nada confuso, apenas o necessário. Enquanto eu assinava, percebi que minhas mãos não tremiam mais. E isso, por si só, era uma mudança enorme. Depois que ele saiu, o quarto ficou mais calmo. Júlia pegou o bebê no colo e começou a fazer caretas, e meu pai saiu por alguns minutos para atender uma ligação. Ficamos só nós dois, eu e meu filho. Passei a mão pelo cabelo, respirei fundo e sentei ao lado dele no berço. Eu não sei o que vai ser da nossa vida daqui para frente, murmurei, sem esperar resposta. Mas juro que você nunca mais vai passar por nada parecido com o que eu passei. Ele se mexeu levemente, como se entendesse alguma coisa. A porta abriu de novo. Meu pai voltou, tirou o paletó e o colocou na cadeira. Não estava mais no modo guerreiro jurídico. Agora era apenas meu pai. Helena, ele chamou. Não se pressione para recomeçar grande. Começa pequeno. Um passo de cada vez. A vida não precisa ser resolvida em uma semana. Assenti. E pela primeira vez, aquilo pareceu possível. O resto da tarde foi calmo. Sem novidades dramáticas, sem notícias ruins, sem surpresas violentas. Parecia que o terremoto dos últimos dias finalmente tinha dado uma trégua. Quando o bebê dormiu, eu sentei na cama e fiquei observando a cidade lá fora. Um pedaço de luz do fim da tarde entrava pela janela e batia no envelope que meu pai tinha deixado. Fiquei encarando aquilo por algum tempo. Não abri. Mas também não tirei do campo de visão. Era estranho perceber que, pela primeira vez, o futuro não era uma ameaça. Era só um lugar que eu ainda não conhecia. E pela primeira vez, desde tudo desmoronar, senti vontade de descobrir o que tinha do outro lado. A tarde passou de um jeito estranho, nem rápida, nem lenta. Era como se eu estivesse sentada no meio da minha própria vida, assistindo tudo se reorganizar sem saber exatamente o que fazer com aquilo. Às vezes eu olhava para o meu filho no berço e sentia uma calma que eu não sabia explicar. Outras vezes, o estômago apertava lembrando de tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Quando a enfermeira entrou para trazer o jantar,
Percebi que nem tinha visto as horas passarem. Ela colocou a bandeja sobre a mesa, confirmou meus remédios e saiu. O cheiro da comida era bom, mas o apetite ainda não tinha voltado. Aos poucos, fui aprendendo que o corpo leva tempo para acompanhar o que a mente vive. Júlia reapareceu logo depois, trazendo mais algumas coisas que tinha buscado em casa. Trouxe o carregador certo, disse colocando na mesa. E trouxe isso aqui também. Era uma bolsinha pequena, com alguns itens básicos. Um batom neutro, uma xuxinha de cabelo, um creme para as mãos. Coisas simples, mas que me puxaram de volta para uma versão de mim mesma que eu tinha quase esquecido. Lembra quando você andava com isso na bolsa? Ela perguntou sorrindo. Você dizia que misturava os batons para economizar. Eu achava engraçado. Agora eu entendo que você só estava tentando se virar com o que tinha. Passei o dedo pelo batom como quem reconhece um objeto antigo. Tudo parecia tão normal, murmurei. E agora parece tão absurdo. É assim mesmo, Júlia respondeu. Quando a gente sai de uma situação ruim, o passado parece distorcido. Mas não tenta entender tudo de uma vez. Vai no teu ritmo. Assenti. Era confortável ter alguém no quarto com quem eu não precisava me explicar. Depois que ela saiu, fiquei sozinha por um tempo. Meu pai estava resolvendo algo no corredor. Provavelmente mais uma ligação, mais uma decisão jurídica, mais um pedaço da vida sendo ajeitado para eu finalmente conseguir respirar. Peguei meu filho no colo. Ele estava quente, cheiroso, com aquela pele suave que só bebês têm. Sentei na poltrona e o embalei devagar. Ele abriu os olhos por um instante, olhou para mim como se estivesse reconhecendo o rosto e depois voltou a dormir. Você vai crescer num lugar diferente, sussurrei. Juro que vai. Coloquei-o de volta no berço e respirei fundo. Foi aí que meus olhos caíram no envelope que meu pai tinha deixado mais cedo. Ele estava exatamente onde eu tinha colocado, ao lado da cama, virado de lado, quase discreto. Fiquei encarando o envelope por alguns segundos antes de decidir pegá-lo. Não porque eu estivesse pronta, mas porque a curiosidade começou a vencer o medo. Sentei na cama e abri devagar. Dentro havia papéis. Alguns eram documentos simples, mas no meio estava uma folha maior, dobrada com cuidado. Quando abri, vi algo que nunca imaginei que meu pai tivesse guardado por tanto tempo. Era um dos meus primeiros desenhos. Um croque torto, feito com lápis, de uma blusa que eu tinha tentado criar quando era adolescente. Eu nem lembrava de ter mostrado isso para ele. My pai entrou no quarto exatamente nesse momento. Ficou parado na porta, olhando para minhas mãos. Eu guardei porque você sempre teve talento, disse com uma voz que parecia mais baixa do que de costume. Mas se perdeu no meio do caminho. Achei que talvez fosse hora de lembrar. Passei o dedo sobre o papel, como se tocasse uma versão antiga de mim mesma. Eu não sei se ainda sei fazer isso. Sabe, ele respondeu. E se não souber, aprende de novo. Não precisa acertar tudo de primeira. Mas não deixe as suas escolhas serem baseadas no medo. Fechei os olhos por um instante. Era impressionante como algumas palavras pareciam cair direto nos lugares que eu mais evitava. Meu pai continuou. Esse envelope não é para te pressionar a nada. É só um lembrete de que sua vida pode ir muito além de sobreviver. Tive vontade de chorar, mas não chorei. Não porque estivesse evitando, mas porque a sensação que subiu não era de tristeza. Era algo diferente. Algo leve. Ele sentou ao meu lado. Helena, você não precisa voltar a ser quem era antes do Rodrigo, disse. Talvez seja até impossível, mas pode ser alguém melhor do que você se permitiu ser enquanto estava com ele. A enfermeira entrou para checar o bebê novamente e meu pai se afastou um pouco, deixando espaço. Depois que ela saiu, ele se levantou. Vou para casa um pouco.
Preciso organizar algumas coisas, mas volto amanhã cedo. Qualquer coisa, me liga. Pai. Chamei, antes que ele fosse. Obrigada. Ele não disse nada. Só assentiu de um jeito que dizia mais do que qualquer frase. Quando o quarto ficou silencioso de novo, peguei o desenho mais uma vez. Não era bonito, nem técnico, nem profissional. Mas tinha algo ali que eu não via em mim há muito tempo. Uma vontade de criar, de construir, de fazer parte do mundo. Ajeitei o envelope na gaveta ao lado da cama e fiquei olhando o teto por alguns minutos. Dessa vez, o silêncio não parecia vazio. Parecia espaço. Um espaço que eu não sabia como preencher ainda, mas que pela primeira vez não dava medo. Apaguei a luz pequena. Deixei apenas a luz do corredor vazando pela fresta da porta e deitei. Enquanto tentava dormir, percebi que algo tinha mudado. Não era uma mudança enorme, dessas que transformam tudo de um dia para o outro. Era uma mudança pequena, quase imperceptível, mas verdadeira. O tipo de mudança que acontece quando a gente finalmente entende que a vida não vai voltar a ser como era, e percebe que talvez isso não seja uma coisa ruim. Recebi alta alguns dias depois, e a sensação de atravessar a porta do hospital foi mais estranha do que eu imaginava. Não era exatamente alívio, nem exatamente medo. Era como se eu tivesse deixado uma versão antiga de mim no quarto de cima, enquanto uma nova tentava aprender a andar do lado de fora. Meu pai estava me esperando na entrada, encostado no carro como se estivesse pronto para resolver qualquer coisa que aparecesse pela frente. Júlia também veio com o bebê no colo, fazendo aquele som suave que ela usava para acalmar ele. "Pronta?" ela perguntou. Assenti. Talvez não estivesse realmente pronta, mas não dava mais para ficar parada. Há momentos na vida em que a gente anda porque ficar no mesmo lugar dói mais do que seguir em frente. A casa do meu pai parecia diferente daquela que eu lembrava da adolescência. Talvez fosse porque eu tinha mudado demais, ou talvez porque, pela primeira vez, eu estava entrando ali como alguém que precisava de abrigo, e não como filha em visita rápida. Ele deixou o quarto de hóspedes preparado. Roupa de cama limpa, toalhas dobradas com cuidado, um espaço organizado para o bebê, até uma poltrona nova para eu amamentar. Meu pai não era de demonstrar afeto com palavras, mas cuidava nos detalhes. E os detalhes, naquela fase, diziam mais do que qualquer discurso bonito. "Se faltar alguma coisa, me avisa", ele disse. "Não precisa se adaptar rápido. Leva o tempo que precisar." Eu agradeci e coloquei minhas coisas no armário. Era pouco. Uma mala com roupas simples, produtos de higiene, o envelope com o desenho e alguns documentos. Era engraçado pensar que, depois de anos morando com alguém, minha vida cabia dentro de uma mala pequena. As primeiras horas ali foram silenciosas. O bebê dormiu quase a tarde toda, como se também estivesse tentando processar tanta mudança. Júlia passou para deixar algumas compras e ficou falando comigo sobre coisas leves. Não sobre o divórcio, nem sobre dinheiro, nem sobre o passado. Mas sobre coisas simples. Comida, filmes, roupas de bebê, uma receita que ela tentou fazer e deu errado. Conversas que traziam a vida de volta aos poucos. Quando ela foi embora, fiquei sozinha na sala, com uma xícara de chá que meu pai tinha deixado na mesa antes de sair para resolver assuntos do advogado. Ele não falava muito sobre o processo, e eu não perguntava. Era como se ambos tivéssemos feito um acordo silencioso. Eu cuidaria da minha cabeça. Ele cuidaria do resto. Enquanto embalava o meu filho no colo, percebi que a casa estava tranquila demais. Nada de portas batendo, nada de comentários atravessados, nada de passos pesados no corredor. A paz de um lugar seguro não faz barulho, mas, estranhamente, ocupa espaço. No fim da tarde, sentei na poltrona do quarto e abri o envelope de novo. Peguei o desenho torto, aquele croquis adolescente que nunca achei importante, e fiquei olhando por alguns minutos. Não porque eu tivesse alguma decisão tomada, mas porque havia algo ali que puxava uma parte de mim que eu tinha guardado por muito tempo.
Passei o dedo pelo lápis marcado e tentei imaginar como seria tentar de novo. Não como fuga, mas como recomeço. Meu pai voltou no início da noite, tirou o paletó, deixou as chaves na mesa e suspirou como quem tinha passado o dia inteiro resolvendo mais do que gostaria. "Tudo certo?" perguntou. "Sim", respondi. "A casa é tranquila. É isso que você precisa agora." Ficamos em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio desconfortável, apenas honesto. "Pai", comecei. "Eu não sei bem o que vou fazer da minha vida. Não agora." Ele se sentou na poltrona de frente para mim e cruzou as mãos. "Ninguém sabe o que vai fazer da própria vida logo depois de sair de um terremoto", disse. "Primeiro você respira, depois você caminha. O resto o tempo mostra." Assenti. Ele parecia tão certo daquilo que era difícil não acreditar. Depois que ele subiu para o quarto, fiquei mais um tempo acordada. A casa estava quieta, e a única coisa que se ouvia era o tic-tac do relógio da sala e a respiração do meu filho no berço. Passei as mãos no cabelo, respirei fundo e deixei o corpo relaxar. Talvez pela primeira vez em muito tempo, não tinha ninguém esperando que eu explicasse nada. Ninguém me criticando. Ninguém me vigiando. Ninguém me culpando. Era só eu. E o meu filho. E um futuro que ainda não tinha forma, mas que já estava ali, parado na minha frente. Quando finalmente apaguei a luz, deitei com uma sensação estranha de que o dia tinha sido longo, silencioso e cheio de significado. Como se cada pequeno gesto estivesse preparando o terreno para algo maior. E no fundo eu sabia. A parte mais difícil já tinha ficado para trás. Agora, começava a parte que eu nunca tive coragem de tentar. A parte da vida que realmente era minha. Os dias seguintes correram num ritmo que eu não conhecia. Não era corrido, nem lento demais. Era um ritmo que respeitava o meu tempo. Eu acordava com meu filho, alimentava ele, organizava pequenas coisas, descansava quando dava e deixava a casa do meu pai me ensinar o que era viver sem pisar em ovos. Meu pai continuava ocupado com advogados e telefonemas, mas sempre passava no meu quarto antes de sair e ao voltar. Às vezes só colocava a mão no meu ombro e dizia: "Vai dar tudo certo." Outras vezes apenas deixava um lanche na mesa e seguia para o escritório dentro de casa. Era o jeito dele de cuidar. Júlia aparecia dia sim, dia não, trazendo risadas e histórias bobas, exatamente do tipo que eu precisava para que minha mente não ficasse presa na mesma linha de pensamento. Ela me ajudou a arrumar um cantinho no quarto para as coisas do bebê e insistiu para que eu saísse para tomar ar fresco. Na primeira vez que saímos com o carrinho, senti um aperto no peito. Era a primeira vez que eu estava na rua depois de tudo, e parecia que as pessoas podiam olhar para mim e ver a minha história inteira estampada na testa. Mas ninguém olhou. Ninguém sabia. A vida lá fora seguia normalmente, e eu era só mais uma mãe empurrando o carrinho numa tarde calma. Isso me deu uma sensação estranha de liberdade, como se eu estivesse me reapresentando para o mundo, sem a sombra de tudo o que aconteceu. Certa tarde, depois de colocar o bebê para dormir, abri o envelope de novo. Tirei o desenho adolescente e mais alguns papéis que estavam escondidos. Percebi que meu pai tinha colocado ali algumas anotações minhas de anos atrás. Pensamentos soltos, pequenos planos, coisas que eu queria fazer, mas não tinha tido coragem na época. Não chorei. Não era um momento de tristeza. Era um reconhecimento silencioso de que eu tinha deixado uma parte grande de mim guardada por tempo demais. Coloquei tudo sobre a mesa e fiquei olhando. Por alguns minutos, imaginei como seria tentar de novo. Não como hobby, não como distração, mas como uma ideia real. Quando meu pai desceu para o jantar, ele percebeu os papéis espalhados. "Já pensou sobre isso?" perguntou, servindo água no meu copo.
Pensei, mas ainda não sei se estou pronta. Você não precisa estar, respondeu. Só precisa querer. Ficamos em silêncio, mas um silêncio leve. Depois ele levantou e trouxe algo que eu não tinha visto ainda. Uma pasta azul, discreta, com meu nome escrito à mão. Antes de você sair do hospital, eu pedi para a Júlia me ajudar a juntar algumas coisas, explicou. Ideias de fornecedores, cursos online gratuitos, contatos de costureiras. Não para te apressar, só para você saber que caminho existe. Passei a mão pela capa da pasta. Era simples, mas de algum modo parecia um presente maior do que ele imaginava. Pai, por que você está fazendo tudo isso? Ele demorou um pouco para responder. Porque você tentou carregar o mundo sozinha por muito tempo, disse. Agora é a nossa vez de te lembrar que você não precisa se virar sozinha o tempo todo. Depois daquela conversa, algo dentro de mim ficou mais claro. Não era uma certeza, mas era um ponto de partida. Nos dias seguintes, comecei a abrir a pasta quando o bebê dormia. Lia um pouco, fechava, lia de novo no dia seguinte. Às vezes rabiscava ideias, outras vezes não fazia nada. Mas, de alguma forma, cada página mexia com uma parte minha que eu achava que tinha desaparecido. Uma tarde, enquanto eu ajustava as novas roupinhas dele, ouvi a campainha. Meu pai atendeu e chamou meu nome. Helena, é a oficial de justiça. Meu corpo travou, mas caminhei até a sala. Ela me entregou um envelope. Abri devagar. Rodrigo tinha assinado o reconhecimento oficial do divórcio provisório, da guarda e da restrição de aproximação. Não havia bilhete, não havia pedido de perdão, não havia justificativa. Apenas documentos formais, frios, com letras e assinaturas. Fechei o envelope e soltei o ar devagar. Júlia apareceu na porta alguns minutos depois, quase sem fôlego. Recebi a notícia pelo advogado do teu pai, disse. Vim te ver. Ela me abraçou sem perguntar nada. Não era um abraço de tristeza. Era de encerramento. Como se estivéssemos empurrando uma porta pesada, mas que finalmente tinha se fechado. À noite, depois que todos foram dormir, sentei ao lado do berço com a luz fraca acesa. O bebê dormia tranquilo, com aquela paz que só quem não sabe do mundo consegue ter. Olhei para ele por um tempo. Olhei para a pasta azul fechada. Olhei para minhas mãos pousadas sobre os joelhos. E algo simples, quase pequeno, passou pela minha cabeça. Eu posso recomeçar. Não era grito, não era promessa, não era frase de impacto. Era só verdade. Levantei, fechei a porta do quarto devagar e fui até a sala. Peguei um caderno novo, sentei à mesa e escrevi a primeira frase que me veio. A partir de amanhã, eu sigo. Nada além disso. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia suficiente.